Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila depois de um longo e tenebroso inverno para este canal, não para este que vos fala, mas para este canal foi um período aí bastante silencioso, até, não sei se desculpas é o termo, mas eu cheguei a gravar um vídeo para o pós-jogo da derrota para o América, mas eu não fiquei muito satisfeito, eu estava muito transtornado pela partida e por toda a situação que envolveu, resolvi apagar o vídeo. Então, enfim, muitos compromissos na minha vida pessoal, mas agora sim, devidamente casado, tanto no civil quanto no social. Então, posso talvez ter um pouquinho mais de tempo livre para falar sobre o Santos Futebol Clube, que é o tema deste canal. Então, falemos desse Santos que volta a campo hoje, depois de muito tempo, né? O último jogo do Santos foi o fatídico jogo contra o América Mineiro. Isso foi na sexta-feira retrasada, né? Enfim, não foi a passada, foi a anterior. Retrasada talvez fosse o termo. Dia 24 de maio, o Santos perdeu para o América Mineiro. Depois disso, 10 dias praticamente, 10 dias sem partida, voltando nessa segunda-feira, neste rolê que é a Série B com suas datas peculiares e atípicas. Santos que novamente joga numa segunda-feira à noite, uma data, um momento, um horário em que eu não posso assistir plenamente como eu gostaria, mas tentarei acompanhar e depois ver os melhores momentos de Santos e Botafogo de Ribeirão Preto aqui no meu estado, aqui no Paraná. Vou até ver quantos quilômetros estaria de mim se eu fosse neste jogo, mas infelizmente não irei. Santos que vai a Londrina enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, a Pantera. Londrina não é tão perto, Guarapuava aqui é um pouco mais... é um pouco longe, assim, do centro do... Não, do centro até que não, é que Londrina é norte do Paraná e Guarapuava, onde eu moro, fica no centro-sul. Então dá uma distanciazinha boa. Se eu fosse sair para ver esta partida, tipo, no sábado, por exemplo, eu levaria, com sorte, 4 horas e meia, aproximadamente, para chegar lá. Segunda-feira, 8 da noite. É inviável para mim, mas vamos falar então deste Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, aqui no estado do Paraná, onde o Santos já foi muito bem recebido pela sua torcida e jogará no tradicional Estádio do Café. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like e compartilha. E dê o seu palpite para esta partida, deste Santos que entra em campo, o Santos que começou a rodada na liderança, mas entra em campo em terceiro, ainda na zona do G4, não podendo ser ultrapassado por todos, não podendo ficar abaixo do quarto lugar ainda. Afinal de contas, o Ceará já jogou, o Sport não passaria pelo... Bom, poderia passar talvez, só que o Sport já jogou nessa rodada e o jogo que ele tem a menos, não sei quando é que vai ser. Então, os outros times ainda não alcançam o Santos. Santos que está em terceiro, mas com um jogo a menos que o líder Goiás, com 17 pontos, e o segundo colocado, o surpreendente em termos, vai, porque o Avaí é sempre um time muito perigoso para subir, é um time que tem o caminho das pedras aí da Série B, tanto que volta e meia tá na Série A, e aí cai e volta para a Série B, mas aí volta para a Série A de novo. Então, Goiás com 17 pontos, Avaí com 16, os dois com 8 jogos, o Santos tem 15, com 7 partidas disputadas, caso vença vai a 18 e retoma a liderança do campeonato e torcemos muito para que isso aconteça com este Santos que vem aí ainda nessa ressaca da derrota, mas já passou mais de uma semana, enfim. O Carille teve tempo para preparar o time, o que nunca me anima muito, mas de qualquer forma a esperança é a última que morre, né? Teimosa que é. E terá os seus desfalques, né, já sabidos. O João Paulo, que arrebentou o tendão de Aquiles no famigerado lance do primeiro gol do América Mineiro, não deve jogar mais esse ano, inclusive. É substituído pelo Gabriel Brazão.
Furt ainda não joga, Pedrinho ainda não joga, Guilherme ainda não joga. 3 dos melhores atacantes, o que poderia ser, inclusive, o ataque titular do Santos, caso os 3 estivessem saudáveis. Tem a possível, mas improvável volta de João Schmidt, que também se machucou, mas já foi relacionado, então talvez jogue alguns minutos aí. Mas o time titular deve ser Gabriel Brazão, JP Sherman, que assumiu aí essa lateral direita, Gil Joaquim, a dupla de zaga normal, Escobar, que também assumiu essa lateral esquerda, Tomás Rincon, que é o substituto do Schmidt, Pituca e Juliano, e Patati, Otero e Bigode, que é meio que o trio de ataque que se consolidou como o trio de ataque titular reserva, digamos assim. O trio de ataque que é o titular quando acontece o que está acontecendo. Guilherme e Furt estão contundidos. Bigode, que não é exatamente um centroavante no seu auge, muito pelo contrário, mas que demonstra mais futebol e mais capacidade do que, por exemplo, o glorioso Morelos. Então, faz sentido o Bigode ser titular. Claro, eventualmente vai entrar o Enzo Monteiro, talvez, não sei, mas fiquemos de olho. O Otero que se apresentou um pouco. É que contra a América não é muito parâmetro, mas o Otero estava indo um pouquinho melhor na ponta esquerda em vez da direita. E o Patati que. É que a gente tá tomando o jogo do Brusque aqui como uma imagem. O do América eu assisti no bar, não consegui ver tão bem. Mas o Patati tá um pouco melhor. É que o jogo do América realmente foi bem ruim. Eu até acho que toda a questão que o João Paulo desestabilizou um pouco o time, até psicologicamente. Não pode acontecer, mas enfim. Vamos ver como se reportará esse time provável do Santos. Só vou abrir aqui o GE para confirmar, mas eu imagino que o GE dê a mesma sim. Então, Brazão, Gil Joaquim na dupla de zaga, Sherman e Escobar nas laterais, Rincon, Pituca e Juliano, Patati, William Bigode e Otero. Esse é o time tranquilamente titular do Santos. Ninguém muito conhecido aqui que valha muita menção no Botafogo de Ribeirão Preto. Um time muito tradicional, um time que o Santos costuma enfrentar bastante, afinal de contas, Campeonato Paulista, né? Sempre cruzamos aí com o com a Pantera de Ribeirão Preto. Então, vou até comentar um pouquinho aqui sobre o Botafogo, que é o rival do Comercial. Tem até uma lenda que é a história da criação do nome Botafogo é porque alguém chegou e falou: "Eu vou botar fogo em tudo isso aqui, vocês não decidem o nome". Parece que o Botafogo foi criado num bairro chamado Vila Tibério. E aí tinha alguns times lá e eles resolveram se juntar, mas não decidiam o nome. E aí foram num bar e diz que o dono do bar chegou: "Vou botar fogo nesse negócio". Ninguém decide nada e resolveram deixar Botafogo, que disputa o tradicional clássico Come Fogo contra o Comercial de Ribeirão Preto. Botafogo que revelou, entre outros jogadores, o grande Sócrates, o que na minha opinião é o maior jogador, ou o mais importante jogador da história. Mais importante é difícil, né? Mas na minha opinião é o maior jogador da história do rival da Marginal. E era cientista, Sócrates era cientista. E o goleiro Doni, que jogou na semifinal, e na final, em que o Santos deveria ter enfrentado o Botafogo de Ribeirão Preto. E depois foi pro Corinthians e depois jogou no Santos. Depois saiu, enfim. Mas o grande goleiro Doni com seu grande empresário, Doni que foi para uma Copa do Mundo sem reserva de um goleiro brasileiro, coisas que só o futebol brasileiro te proporciona. E que era o goleiro daquele Botafogo vice-campeão do Campeonato Paulista de 2001, Campeonato Paulista de dolorosa lembrança para o torcedor santista que viu aquela semifinal. Bom, quando eu repenso nela, eu penso que Santos superou o tabu dos 18 anos, enfim, de toda a minha infância e começo da adolescência. Foi melhor que tenha sido da maneira que foi, numa final de Campeonato Brasileiro, épica como foi, do que se fosse numa final de Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então as coisas acabam dando certo, mas naquele momento eu não conseguia pensar nisso, eu só pensei que o Santos era para estar enfrentando esse Botafogo aí que tomou o vareio do rival da Marginal. Mas enfim, nada para falar sobre isso.
Santos que entrará em campo no Estádio do Café, que é o Estádio Municipal Jaci Scaf, o estádio da Prefeitura de Londrina. Inclusive foi a estreia desse estádio foi em 76, de Londrina e Flamengo, então veja só que interessante. Eu queria achar quem que foi Jaci Scaf, vamos ver quem foi. Conhecendo aqui os estádios do... Ah, isso, ia ser um político, ex-dirigente, enfim. Mas foi uma homenagem a um ex-dirigente do Londrina Esporte Clube. Será que é recente esse nome, então? Que diz que em 2000 foi aprovado, mas o estádio é mais antigo. Será que era Estádio do Café antes? Se alguém aí de Londrina quiser explicar alguma coisa nessa questão, por favor, explique. Mas gostaria muito de poder ir, não será possível. E fico muito triste, na verdade, porque os horários que foram escolhidos para o Santos nessa Série B estão bem ruins para a torcida poder acompanhar. O próprio jogo do Operário, que é em Ponta Grossa, uma cidade que é mais próxima daqui, 120 quilômetros, deve dar umas 2 horas de viagem. Numa sexta-feira é complicado. Se fosse no sábado de tarde, nossa, ia ter muito torcedor do Santos, mas nesse horário vai ter até, mas já é complicado de ir. Não sei, os outros jogos todos, o Santos está com muitos jogos na sexta, terça, segunda. Por exemplo, eu que trabalho segunda e terça-feira de noite, já tem alguns jogos que eu já sei que eu não vou assistir pelo último desmembramento, né? Então, aqui nem o Santos joga. O próximo jogo do Santos depois do Botafogo é sexta-feira às 9, dia 7 de junho. Tá, esse vai dar pra assistir, porque sexta-feira, beleza, eu não trabalho de noite. O jogo contra o Operário, sexta-feira de noite também, mas que eu talvez pudesse ir, só que pra viajar, sexta-feira não é tão simples. Jogo quarta, ok, felizmente. Pra muita gente é difícil, porque é quarta às 7 da noite, eu já tô pensando que pelo menos eu vou conseguir assistir o jogo. Depois contra o Mirassol, terça-feira, 7 da noite, horroroso, não consigo ver nem quase nada do jogo. Possivelmente vou sair do trabalho, já vai ter acabado. Santos e Chapecoense, segunda, 7 da noite, 1º de julho, também horroroso, não vou conseguir assistir o jogo. Ceará e Santos, sexta-feira, 7 da noite, pelo menos é um dia que eu posso ver, mas enfim, não é um horário bom para quem quer ir no estádio. E aí, 15 de julho, segunda, 8 da noite, então mais um jogo em que o Santos não joga no fim de semana. Então, muito ruim esses horários que o Santos está ficando nessa Série B. É uma pena, mas enfim. O jogo terça eu tava meio preparado psicologicamente. Eu achei que não ia ter tanto jogo segunda, porque volta e meia é jogo da Série A. Mas pelo jeito eles estão aproveitando. Eu acho que a TV, né, quem tem os direitos, está aproveitando o Santos para colocar nesses horários que são piores para ter mais audiência mesmo, assim, para que as pessoas não vão no estádio e assistam em casa, para que paguem esse valor a mais para ter o acesso ao jogo. Nem me incomoda tanto, porque eu efetivamente tenho, né? A gente paga o Premiere, mas é complicado de acompanhar, para mim principalmente, mas para as pessoas que gostariam de ir no estádio dificulta bastante. Enfim, é uma pena porque é uma oportunidade de muitos torcedores do Santos, de lugares em que o Santos não costuma jogar, poderiam ter aí para assistir e não vai ser tão acessível assim. Fica aqui a minha nota de pesar. Mas, enfim, se você que puder assistir, o jogo é daqui a pouco, às 8 horas da noite desta segunda-feira. Vai passar no Sport TV, vai passar no Premiere. Se puder assistir, bom jogo. E seja lá qual for a forma que você encontra. Eu só não posso porque estarei trabalhando. Certo, pessoal? Então este foi o nosso pré-jogo. Torcemos aí para que o Santos, dessa vez, por favor, mostre algum tipo de evolução nesse período sem partidas. Não é exatamente a minha expectativa, mas é a minha esperança enquanto torcedor santista. E principalmente depois do jogo lastimável que foi contra o América Mineiro. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe e dê o seu palpite para este Santos e Botafogo. No mais, depois talvez amanhã tem pós-jogo.
do que eu conseguir acompanhar da partida. Obrigado a todos, pra cima deles, abraço!